A bolsa e o dólar fecharam nesta sexta-feira estáveis às vésperas do segundo turno, depois de grandes perdas ao longo da semana. A moeda americana caiu 0,01%, negociada a R$ 5,30. O Ibovespa caiu 0,09%, fechando com 114.539 pontos. Essa estabilidade, claro, a gente sabe, está relacionada, de novo, desde a queda dessa semana, a uma absoluta cautela dos investidores neste momento. Mas o importante é ver com uma outra notícia que vem aqui, também relacionada à economia. O otimismo com relação à situação econômica do Brasil atingiu o maior patamar da série histórica numa pesquisa feita pelo Datafolha. De acordo com o levantamento, a situação econômica do Brasil melhorou para 34% dos eleitores. E esse é o maior patamar desde que a pergunta começou a ser feita aos entrevistados em junho de 2015. Mas aí tem um problema. Ainda que o nível de positividade sobre a economia tenha atingido um recorde dentro da pesquisa, a percepção negativa ainda é maior. 42% dos entrevistados observaram a situação do Brasil piorar. 23% dos participantes disseram que um contexto econômico continua igual. Eu jogo isso para você, Clarissa. Esse é o brasileiro que vai às urnas no domingo, um tanto pessimista com o que tem pela frente, e isso vai influenciar, a gente sabe, diretamente o voto. Falamos tanto disso durante o ano, as pessoas votando com o bolso. Eu acho que não tem dúvida para qualquer um que tenha acompanhado esse processo eleitoral de que a situação econômica, a percepção do eleitor em relação à economia está muito melhor do que poderia se imaginar no começo da campanha. Por quê? Porque foram tomadas várias medidas por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro que contribuíram, de fato, para uma melhoria. Se essa melhoria vai se sustentar ou não num eventual novo governo, passada a eleição, aí é outra história. Mas teve injeção de recursos no bolso do eleitor. Auxílio Brasil veio aí com valor de R$ 600, muitas promessas em relação a esse assunto. Você teve liberações de linhas de crédito, você teve auxílios, caminhoneiros, taxistas. A gente teve uma série de medidas que ficaram conhecidas aí como o tal do mega pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro para ganhar essa eleição. Isso impacta na percepção do eleitor. E a gente teve, de fato, uma evolução. Teve a questão da deflação, combustíveis e tal. A gente está num cenário mais favorável nesse momento. Então, o eleitor vai para a urna com uma percepção melhor do que poderia estar? Vai. E isso joga por terra toda a estratégia que tinha sido desenhada lá atrás pela campanha do ex-presidente Lula, como a Raquel bem levantou um pouquinho esse assunto agora há pouco. Eles imaginavam que eles iam chegar na urna dizendo, olha, o Bolsonaro arrasou o país, eles não conseguem resolver o problema, está um horror, o emprego está caindo, a inflação está subindo, essa inflação absurda. Era essa a tática que estava sendo desenhada pela campanha do ex-presidente Lula. Isso se neutralizou. Agora, o eleitor chega na urna sem poder jogar a culpa da economia no Bolsonaro. Não dá nesse momento. Nesse momento, sim, olhando o retrato do momento, essa coisa que o jornalista adora falar, não dá para colocar. Mas há um esforço grande da campanha do ex-presidente Lula para mostrar para esse eleitor que talvez a bomba estoure lá na frente. A pergunta é qual mensagem vai prevalecer, qual dos dois vai conseguir transmitir isso melhor. O programa do presidente Jair Bolsonaro hoje foi bem na linha de tentar acalmar esse eleitor e dizer arrumamos a casa, agora tudo vai ser diferente. Eu acho que vai aparecer muito no debate, né? Acho que os dois lados vão tentar trazer muito isso hoje à noite. O grande receio da campanha de Lula, se não ganhasse no primeiro turno, seria dar mais esse um mês de campanha para Jair Bolsonaro, para apresentar as suas fichas na economia e, quem sabe, até outras coisas que ele, como ele fez, adiantou até pagamento do Auxílio Brasil. O peso disso, Felipe, nessa reta final? Dá uma defesa para o presidente, uma condição de encarar esse debate sobre temas econômicos numa posição muito melhor. A gente analisou isso ao longo do primeiro turno, como era um receio da campanha do PT que se prolongasse. Existe o receio também do uso da máquina pública, os petistas sabem porque também usaram, né? É uma hipocrisia ficar só acusando da parte do PT, né? A gente pode mostrar dos dois que o Bolsonaro está usando a máquina pública porque é isso que eles sempre fizeram. Tem a frase da Dilma que eu lembrei aqui outro dia, que a gente faz o diabo na hora da eleição. O Bolsonaro está fazendo em boa parte, né? Teve aí a instrumentalização
de vários momentos ali que foram bastante propícios para ele. Teve até decisões judiciais proibindo a disseminação de imagens do dia de 7 de setembro, quando ele explorou aquele evento também em seu benefício e da sua campanha. Antecipou aí a rodada do Auxílio Brasil para terminar pelo menos a 5 dias do terceiro turno, para ter o efeito da terceira rodada, se eu não me engano. Então, agora, tem coisas que o governo Bolsonaro não fez, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa, mas que também é complicado para o PT ficar acusando isso, porque eles também têm uma série de ressalvas em relação a reformas. E tem um momento internacional que acaba sendo favorável para o Jair Bolsonaro, com essa queda no preço do barril do petróleo. Agora começou a aumentar um pouquinho, aí o governo está fazendo aquela ingerência na Petrobras para tentar segurar até o momento da eleição, mas a queda foi grande anteriormente, e você tem um ciclo favorável aí das commodities, né, um certo boom que o Lula viveu também ao longo dos seus governos, se aproveitou muito disso. Então, assim, ele também tenta se apropriar de um crédito que em boa parte não é dele, embora, claro, o Henrique Meirelles tenha seus méritos ali na época que estava no Banco Central. Enfim, você tem elementos aí para debater à altura.